Ainda não é o fim. Às vezes, as coisas nos apertam tanto que pensamos ser o nosso fim ou que aquilo não terá mais jeito de ser resolvido, e isso nos traz um sentimento de impotência muito grande, a ponto de dizermos: é o fim de tudo. Mas o Senhor nosso Deus tem sempre uma maneira muito melhor de resolver os nossos problemas. E Ele não resolve no nosso tempo e nem do nosso jeito, graças a Deus por isso. Pois nós não sabemos o futuro, não conhecemos todas as coisas do presente. Por isso, somos tendenciosos a querer somente o nosso bem-estar momentâneo, naquela hora, sem nos importarmos com tudo que pode acontecer depois. Mas Deus não, Ele sabe de tudo e vai fazer o melhor para nós. Então saiba que ainda não é o fim. O Senhor nosso Deus pode colocar uma vírgula nesse ponto final que tentaram colocar em sua história ou nessa situação. Deus pode levar tudo isso a um fim muito proveitoso. Acredite nisso. E é sobre isso que vamos falar em nossa devocional hoje. Ainda não é o fim. Muito bom dia, meus irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Aqui é o pastor Clodoaldo e essa é mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo, com o tema de hoje, Ainda não é o fim. O texto bíblico está em 1 Reis, capítulo 19, versículos 7 a 8. Diz assim: O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com a comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Irmãos e irmãs, o profeta Elias estava desistido da vida, pois havia recebido uma ameaça de morte de uma mulher muito malvada. Ele pensou que seria o fim de sua vida e do seu ministério. Orou ao Senhor pedindo a morte e então adormeceu. Então um anjo do Senhor lhe despertou e deu a ele pão e água, e disse o seguinte, para que ele pudesse comer, pois a sua viagem haveria de ser muito longa. Elias fez isso e conseguiu forças para caminhar por 40 dias e 40 noites no deserto, em direção a uma grande experiência com Deus no Monte Horebe. Sabe, irmãos, às vezes os problemas pelos quais estamos passando, eles têm o propósito de nos aproximar mais da presença de Deus. Às vezes os problemas nos chamam a atenção para sabermos o quanto estamos longe do Senhor e o quanto estamos tentando caminhar sem a sua ajuda. Deus então permite essas lutas para nos trazer de volta à sua presença, para que saibamos que ainda não é o fim. Eu sei que os problemas nos causam dores, perdas, traumas e muitas reviravoltas em nosso viver. Mas o que seria de nós se tudo fosse certinho, sem nenhuma dificuldade para enfrentarmos? Seríamos como crianças mimadas, que têm tudo que desejam, que os pais fazem todas as suas vontades. Essas crianças nunca crescem, nunca estão satisfeitas e ainda por cima, quando crescem, crescem fracas, sem forças para enfrentar a vida. E Deus não quer filhos assim. Deus quer filhos que batalhem, que lutem e que saibam o quanto é bom depender de seu amor e de seu cuidado. Então eu digo a você, não deixe as dúvidas da sua alma ou o próprio diabo colocarem em seu coração que esse problema não tem jeito, que sua vida perdeu o sentido, que chegou o fim para você, ou para o seu casamento, ou para o seu ministério, ou para a sua carreira. Eu vou te dizer, como o anjo disse para Elias: levante-se e coma, sua caminhada ainda será muito longa. Vá em direção à presença do Senhor, porque Deus quer falar contigo. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele e o conheça muito mais do que você já conhece. Eu te digo, em nome de Jesus, ainda não é o fim. Deus tem muito para você, Deus tem muito para a sua vida, Deus ainda tem propósitos para serem cumpridos através de você e em você. Você recebe essa palavra profética? Glória a Deus. Receba
e seja feliz em nome de Jesus. Vamos orar para que Deus coloque com certeza no seu coração a ideia de que ainda não é o fim, a verdade, a palavra do Senhor para o seu coração. Amém? Logo depois, nós vamos fazer aquele momento da nossa corrente de oração e fé. Oremos, meus irmãos. Pai querido, muito obrigado por essa palavra que, ó Deus, alimenta a nossa esperança no Senhor. Quem sabe, Senhor, meus irmãos, têm tido problemas muito graves, com dificuldades, meu Deus, muito sérias, que chegaram a pensar que é o fim, Pai. Mas a Tua palavra para nós hoje é que ainda não é o fim. E nós recebemos essa palavra no nosso espírito, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, que, ó Deus, nós possamos olhar com esperança e com sabedoria diante de Ti, meu Pai, e receber a palavra que o anjo deu para Elias: levante-se e coma, porque ainda não é o fim, ainda tem muita caminhada para você, a caminhada sua será muito longa, e eu ministro essa palavra, eu recebo essa palavra a todos os meus irmãos e irmãs, meu Pai, para que a gente tenha esperança, tenhamos confiança, tenhamos fé no Senhor, porque às vezes, Pai, esses problemas e lutas, eles servem para nos aproximar da sua presença e nos colocar na dependência do Senhor e da sua paz e da sua graça, do seu amor e da sua bondade. Em nome de Jesus, ó Pai, eu recebo essa palavra que ainda não é o fim. Onde o homem coloca um ponto final, o Senhor coloca uma vírgula e o Senhor continua a nossa história. Prova disso é que por muitas vezes passamos problemas que pensamos ser o fim, mas se estamos vivos ainda é porque o Senhor continuou a nossa história e o Senhor tem um propósito muito maior do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Assim nós recebemos em nome de Jesus, Pai. E agora, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a nossa corrente de oração e fé que fazemos todos os dias aqui às 6 horas da manhã. Paizinho querido, em nome de Jesus Cristo, as nossas dificuldades, as nossas causas impossíveis, os nossos lamentos, choros, angústias, nós queremos depositar em Tuas mãos, ó Deus, aos pés do Senhor, diante da presença do Senhor, para que, ó Deus, o Senhor venha a agir, o Senhor venha a operar. A Sua palavra nos diz: agindo Deus, quem impedirá? A Sua palavra ainda nos diz que os seus ouvidos estão atentos à nossa oração e a sua mão está estendida para abençoar as nossas vidas e, ó Deus, resolver essas situações as quais colocamos diante de Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Oramos pelos enfermos, oramos por aqueles que estão desesperados, quem sabe num hospital, quem sabe na sua casa, ou trabalhando, ou tendo que fazer coisas, meu Deus, para sustentar a casa, mas doentes, com dores, meu Pai. Ô Senhor, alivia, dá um jeito, Pai, para que o Teu Filho consiga, Deus, sanar essa enfermidade, no nome de Jesus. Oro por aqueles que estão atribulados de espírito, Senhor, vendo vultos dentro de casa, tendo pesadelos, tendo insônia, não conseguem dormir direito, são perturbados na mente. Ô Senhor, essa pessoa que está sofrendo uma tentação muito grande para pecar, para adulterar, para se prostituir, para usar drogas ou bebida, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ajuda o Teu filho e a Tua filha a não caírem nessas armadilhas, em nome de Jesus, Pai. Que todos nós estejamos diante do Senhor, o Teu Espírito Santo esteja ajudando, fortalecendo, guardando, ó Senhor, e consolando a vida de cada um dos Teus filhos, a esses que perderam um ente querido, a esses que estão tristes, Pai, angustiados por dentro, mortos por dentro, ó Senhor, ajuda os Teus filhos, dê a ela alegria, meu Pai, para que eles possam, em nome de Jesus, olhar para o Senhor e glorificar o Seu nome. Dê a eles uma experiência contigo, meu Deus, para que conheçam na verdade o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Abençoe as nossas crianças, livra-as de todo mal, abençoe os nossos jovens, os juvenis, meu Pai, os adultos, os casamentos, as famílias, a nossa igreja, os pastores, os ministérios, que todos sejam abençoados para trabalhar. Abençoe o nosso Brasil, a nossa cidade, as eleições que
que estão por chegar, meu Pai, que o Senhor possa abençoar e dar a devida direção a cada um dos teus filhos. Nós oramos, Pai, certos que o Senhor está nos guardando, nos livrando de todo mal e de todos os perigos. Acampa teus anjos ao nosso redor e nos livre assim de todo mal. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família também, tá bom? Aqui é o pastor Clodoaldo em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia. Eu desejo a você a paz do Senhor Jesus.